Agora a gente convida o irmão Fernando Mansur para fazer a sua apresentação com o tema William Judge e o caminho espiritual. Fernando Mansur, ele atua na no trabalho teosófico a partir da Sociedade Teosófica em Florianópolis, loja Florianópolis, e é uma alegria tê-lo aqui. Fernando Mansur, boa tarde, dê-nos sua voz radiante. Boa tarde, Luiz. Bom, meus irmãos, muito obrigado, Luiz, Irenice, pelo convite. Uma alegria muito grande participar desse grupo de teósofos, né, de palestrantes e de participantes, que somos todos nós. E eu tenho certeza que o que eu vou falar terá muita ligação com o que Luiz Torres falou e Isis também. Eu observei várias e várias conexões e vocês vão observá-las durante a minha apresentação. Eu posso começar falando de um corpo de almas em busca da sabedoria. Todos esses irmãos que a Isis mencionou e outros, né, devotados, formam esse corpo de almas em busca da sabedoria. São exemplos disso. Só que eles não só buscavam a sabedoria para si, eles buscavam para servir. Não é isso? Acho que isso é que diferencia o verdadeiro buscador. Ele está servindo a uma causa, por isso ele busca o conhecimento para se tornar um melhor servidor. Eu vou me basear, gente, num livro que acabou de ser traduzido aqui no Brasil por várias pessoas que ajudaram, que revisaram, um grupo maravilhoso de voluntários. Cartas que me ajudaram. Esse livro deve ser brevemente lançado. Cartas compiladas por Jasper Niemand. A gente vai ver quem é ou quem foi Jasper a partir de 1891. E o título é William Judge e o Caminho Espiritual. Estas cartas são permeadas da compaixão, da paciência e da fraternidade que seu autor viveu para incutir. Alguns livros de Judge, né, nós vamos mostrar aqui. Um epítome da teosofia, que virá junto com as cartas que me ajudaram. O Oceano da Teosofia, né, que já foi editado pela editora Teosófica. E esta é a capa do livro que deveremos lançar brevemente, que deverá ser lançado brevemente. Cartas que me ajudaram. A contracapa também está aí do lado. Essa foto foi compartilhada pelo nosso irmão Elias, lá de Valência, da Espanha, né, que o nosso irmão de Valência tem feito um trabalho extraordinário de publicar todo o material relativo a Helena Blavatsky, e ele restaurou, o grupo dele, né, José Rubio, restauraram várias e várias fotos de pioneiros, não só da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, mas também da Espanha, como Mário Rosso de Luna. Aqui é Ecos do Oriente, é outro livro, aliás, é um compêndio, são 2 volumes. Esse compêndio foi feito por Dara Eklund, que nós vamos mostrar um pouquinho sobre ela. O Judge amava notas sobre o Bhagavad Gita, ele amava o Bhagavad Gita, escreveu um livro sobre o Bhagavad Gita. Esse é o livro, ele é a doutrina secreta, Judge mergulhou durante toda a sua vida neles. The Path, né, o Caminho, o Ascenda, era a revista que o Judge criou em 1886 e que os Mahatmas diziam que era puro Buddhi. Lúcifer era Mana Superiore, The Path, puro Buddhi. Thora Eklund e o seu marido Nicholas Wicks, né, é pouco conhecido, a Dara, melhor dizendo, também é pouco conhecida aqui no Brasil, e eu fui buscar um pouquinho, né, sobre a história dela e por quê. Porque ela foi a compiladora desse trabalho gigantesco de juntar centenas e centenas do material dos artigos de William Judge. Eu encontrei esse material na revista online do Jan Nicolas Kind. Jan Nicolas Kind, que é um holandês que mora no Brasil, né, e tem uma revista online, Theosophy Ford, que é extraordinária. E aqui nós temos o Boris Desirkov, que a Dara também ajudou o Boris a compilar todos os escritos de Madame Blavatsky, que foram 14 volumes e mais um 15º de índice remissivo. O Boris, sobrinho neto, né, de HPB, que está com algumas pessoas, a Dara também está aqui do lado dele. Ela trabalhou, o marido também ajudou,
né? Mas a Dara foi uma servidora de mais de 10 anos ao lado do Boris. Esta é a compilação, estes são os Collect Writings, né, de HPB. E se você tiver esse número aqui da revista Teosofia, né, editada aqui no Brasil, a nossa revista oficial, tem um artigo do Boris Dezirkov dizendo como foi feita essa compilação e como várias sociedades teosóficas ajudaram na compilação desse material monumental. Está aí, então, a capa da revista e aí o título do artigo do Boris. Bom, a Dara, né, segundo o Ian Nicholas, ela merece ser reconhecida por suas tremendas contribuições à literatura teosófica. Ela foi criada na LUTH, United Lodge of Theosophies, né? Mas foi ativa também em Ponte Loma, Pasadena, era muito amiga de Joy Mills, eram grandes amigas. Ela e o marido estudavam mensalmente a doutrina secreta e publicamente, e ela compilou Ecos do Oriente, né? São 3 volumes, e durante muitos anos ajudou o Boris, como eu já falei. E é interessante também, todo mês de dezembro, ela realizava reuniões teosóficas em sua casa pelo solstício de inverno. Então, era a data que ela prezava, né? E tinha uma energia certamente muito grande nessa transição aí. Aqui eu trago para vocês uma foto que me foi enviada lá da sede da sociedade nos Estados Unidos, Wheaton, Illinois, né? E Judge está presente aqui ao lado de HPB e de Olcott, né? Isso é muito benfazejo, né? A gente vê essa foto. E aqui eu trouxe para vocês, eu escrevi um artigo chamado Reavivando Laços. É um artigo que tinha um outro título, mas eu mudei para Reavivando Laços, falando assim do trabalho que vem sendo feito no mundo a partir do final do século XX e se intensificou no século XXI, de aproximar membros das sociedades teosóficas, das variadas tradições teosóficas. Isso vem ocorrendo no mundo inteiro de uma forma muito positiva, e eu mandei para alguns amigos aqui do Brasil, de fora, e mandei também para o Isaac Hawley, que vocês conhecem, né? Eu não sei se ele é da Espanha ou do México, se ele nasceu na Espanha ou se nasceu no México, mas ele está sempre trabalhando nos 2 lugares, e ele hoje é um cidadão do mundo, né, que dá palestras intensamente. Ele é mexicano e mora na Espanha. Aí. Então eu mandei para ele também, e ele gentilmente me respondeu. Eu pedi, ele gravou um áudio para mim, né, e ele também me mandou um e-mail. Eu falei, eu posso usar esse seu áudio e esse seu e-mail numa palestra? E ele gentilmente me mandou um e-mail dizendo que sim. Então ele diz assim: graças, Fernando, como te comentei sobre teu escrito, nos anos 2015 e 2016, eu estive colaborando na sede internacional em Adyar, na Índia, na restauração de documentos do arquivo, né? E também na melhoria do museu, o Museu de Adyar, né? Que tem retratos, tem peças, uma série de coisas. Quem conhece já conhece. Para este último, se trataram de limpar e armazenar diversas pinturas, patrimônio da Sociedade Teosófica, né, para colocar no museu. Entre essas pinturas, entre esses quadros, eu encontrei um quadro de Judge, em bom estado, mas um pouco sujo. E depois de proceder a limpar, perguntei ao presidente Tim Boyd se nós podíamos pô-lo no museu junto com os demais fundadores e presidentes da ST Internacional. Com sua autorização, foi posto no museu da sede internacional. Espero que seja útil esse comentário. Saudações. Isso foi no dia 12, há 2 dias, né? E aí, essa gravação, eu pedi a ele para... Ele falou 5 minutos, né, de coisas muito interessantes, mas ele colocou algumas coisas também, não totalmente relacionadas a isso que ele acabou de dizer, embora tivesse um vínculo com o artigo que eu escrevi. Mas eu achei melhor deixar só o que ele falou sobre esse ponto, não é? Desse trabalho que ele fez em 2015 e 2016, lá nos arquivos de Adyar. Vamos ver se dá para ouvir aqui. En el año 2015 y 2016 tuve 2 años trabajando en los archivos. Yo
tengo ciertos conocimientos o tomé especialidad en restauración de documentos antiguos y tuve entre todos los documentos que restauré, me centré en el archivo de Madame Blavatsky. Cuando tuve que ver algunos otros, encontré el documento de unas 16 páginas o 18 del caso Judge, y como lo estuve limpiando y restaurando, pues me enteré de todo el caso, ¿no? Y pues me quedó el concepto, no solamente ese documento, porque todos los documentos de ese caso están en una caja, contenidos separados de todo lo demás, y ahí viene pues todos los alegatos, etcétera, etcétera. Pero después de eso y de estar viendo los documentos de Blavatsky y dejé sin empezar a los documentos de Olcott, la inspiración que a mí me dio fue que pusiéramos el cuadro de George en el museo. O sea, de todos los presidentes que están en el museo de Adyar, si tú alguna vez has estado ahí, faltaba el de George, y yo encontré el cuadro entre las cosas antiguas que había, que estuve restaurando también las pinturas, colocándolas en su lugar, en lugares especiales para que no se deterioraran, y limpiamos hasta donde fue posible el cuadro de George, un cuadro bastante grande, no al tamaño del de Cinet, pero un poco más chico, y le pedí a Tim Boyd que lo colocáramos, y él, encantado, me dijo que sí, que le buscáramos un lugar. O sea, coincido contigo, coincido con la intención que hay ahí en el artículo, la unión, como dice Blavatsky, es muy importante mantenernos, probablemente con esos puntos de vista diferentes cada uno, pero eso es lo relativo, lo importante que nos mueva el espíritu y, que, vamos a decir, que alienta la enseñanza y el movimiento teosófico. En el año 2015 e 2016 tuve... Ok, acho que deu para entender, né? Depois, se houver necessidade, a gente pode comentar. Eu vou dar continuidade então, gente. Jasper Niemand foi a compiladora dessas cartas. Jasper significa portador de tesouros e Niemand, ninguém, em alemão. Essa senhora, inicialmente o nome dela era Julia Campbell Verplanck, depois ela se casou com Archibald Kitley e se tornou Julia Kitley e usava o pseudônimo principal dela, Jasper Niemand, tá? Filiou-se à Sociedade Teosófica em 1886. Eu não vou parar muito aqui, não. Eu só quis trazer para vocês, quem não conhece, conhecer um pouquinho da Jasper, que é uma figura encantadora, não é? Quando eu comecei a escrever artigos desta maneira, a HPB me enviou uma caneta que sempre usei. Os artigos eram e sempre são escritos em total consciência objetiva, mas nesses momentos há um sentimento de inspiração, de maior liberdade mental. Então, cartas que me ajudaram foram recebidas em minha casa na Pensilvânia, escritas pelo Sr. Judge para mim e para o Dr. Kitley, e para uso de outros posteriormente. Não é? E o Judge, a Blavatsky cita a Julia Planck, ela aqui não era ainda Kitley, não é? Sobre uma grande amiga que merecia toda a consideração e como ela era amiga do Judge, diferente de outras pessoas que eram inimigas dele. Tem vários livros, e eu digo para vocês também em primeira mão que esse livro aqui é um livro que ela escreveu para crianças. A Luz Maravilha e Outras Histórias, ou Outros Contos, Verdadeira Teosofia para Crianças, está sendo traduzido, revisado, não é? E deve ser brevemente também lançado. Eu pediria a gentileza de fechar o microfone, quem está, por favor. E é um livro magnífico, lindo para as crianças, né? Para os pais, avós, né? E todos aqueles que puderem ler essas histórias, são 7 histórias, e transmitir para os filhos, parentes, netos, sobrinhos, etc. Mas principalmente para nós, que são as ideias básicas assim da doutrina secreta, transmitidas numa linguagem muito coloquial, lindíssima. Isso aqui também eu vou passar, mas é uma mensagem que a HPB fez para Jasper. E aqui está, não é, uma declaração também de um senhor que escreveu sobre o Judge. Ele é especialista em
frenologia, né, em estudar o crânio das pessoas, e ele escreveu sobre isso, está no livro, encerra o livro, Cartas que Me Ajudaram. Por que Judge escreveu essas cartas? Aí eu entro aqui nas cartas. O Judge dizia: onde quer que eu ache que você esteja errado, eu falarei para avisar o meu irmão que temporariamente não sabe. Porque se eu não o alertasse, outras coisas poderiam desviá-lo, levando-o para onde ele poderia se contentar momentaneamente. No entanto, mais tarde ele se arrependeria. E quando o seu erro se tornasse evidente, ele apenas sussurraria para mim, através dos séculos sombrios de separação, que eu não fui fiel ao meu dever de aconselhá-lo. Não é? Então é importante que às vezes a gente deve calar, mas às vezes a gente deve falar também, e a intuição é que nos guia, ou que possa nos guiar. E o Judge, essas cartas do Judge são um guia para o nosso caminho espiritual, não é? Nós temos vários outros guias, vários outros livros desse mesmo teor elevado. Mas o Judge, vocês poderão ver, tem uma linguagem muito pessoal, muito própria, muito fraterna, muito simples e muito tocante. Uma filosofia de comportamento do Judge era não discutir. Discussões ou provas para mostrar que você está certo e que ele está errado, de nada servem. Nenhum de nós está totalmente certo. Há sempre alguma coisinha em nós que faz com que os outros se ofendam. Não é? Eu acho que tudo isso serve para cada um de nós. Sobre o chelado. Porque muitas vezes a gente pergunta: em que passo que eu estou no caminho? Em que eu estou assim, estou assado? Que grau de desenvolvimento eu já consegui? Ele diz assim: se você já estivesse pronto para ser aceito como Shela, saberia por si mesmo como, onde e a quem solicitar. Pois tornar-se um Shela consiste, em realidade, na evolução ou no desenvolvimento de certos princípios espirituais latentes em todo homem, e em grande medida desconhecidos por sua consciência atual. Agora, outra questão importante, vou aqui para a última linha, é se o desejo vem da sua mente ou do seu coração. Não é? A palestra do Luiz Paulino também enfatizou muito sobre esses aspectos, né, da senda. O processo de preparação. Tudo isso eu estou falando do caminho espiritual, né, para adiante. O processo de preparação acontece silenciosamente até que o indivíduo totalmente inconsciente alcance o momento em que a única força necessária o toca. E aí vai haver uma revolução, né, na pessoa. E qual é o maior erro do ocultismo, né, para Judge? Veja bem se isso diz respeito também a nós, né? O maior erro do ocultismo é duvidar de si mesmo, pois isso nos leva a duvidar de tudo. A dúvida a respeito de outros, como nós temos, sempre nasce da intrínseca dúvida do ser. Não crie dúvidas. Então, mesmo que apenas o quanto você é capaz de admitir em si mesmo. Né? Não crie dúvidas, mesmo aquelas que você é capaz de admitir em si mesmo. Bom, gente, aqui nós vamos ter como eu falei com vocês, né? Várias citações da Isis, do Luiz e do Luiz Paulino vão nos remeter aqui a isso que eu estou dizendo. Londres, 1884, Paris, 1884, Judge vai estar lá. Ele sonhava estar, né, se encontrar com Blavatsky lá mais uma vez, mas para depois ir para a Índia, para se encontrar com Damodar, né? Que ele trocou correspondências e era o sonho estar na Índia. E era o período Colômbia, que a Isis falou. Judge sofre terrivelmente com a atmosfera de Londres. Nas cartas ele detalha isso, eu vou pegar os trechos. Hoje pela manhã tive uma experiência terrível, como eu nunca tive antes. Algo com uma pressão externa me forçando a voltar para os Estados Unidos e para qualquer outra fantasia que você possa imaginar. Não existe nenhum motivo para eu sentir isso, mas qualquer que seja o motivo, começou na rua de repente. Ah, meu amigo, o caminho é escuro e agora, enquanto escrevo, estou no Vale das Sombras, que é tão horrível porque sei que não é por eu ter feito algo de errado. Né? Parece a noite escura da alma, não é? E, gente, aí vocês veem que todos nós passamos por esses momentos.
No final de 84, Isis também citou, o Mohini Chatterjee estava lá, né, indo com Olcott e HPB para Paris. Por muitos dias tenho tido as piores recaídas, tão ruins que deixaram a HPB muito preocupada. Parecia impossível espantar tais sentimentos. E como eles eram acompanhados por uma incontrolável vontade de chorar, eu me sentia péssimo. Ele finalmente vai encontrar com a HPB e a HPB vai ajudá-lo. Olha o que a HPB diz. Eu havia entrado em alguma corrente de meu passado e que, ao percorrê-la, eu havia absorvido alguns elementares antigos que ela havia visto ao meu redor. Olha só, isso também é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, as influências, né, que nós sentimos. Ela me deu para usar o dia todo o seu anel talismã, que é de grande valor e força. Contém um triângulo duplo e está escrito nele em sânscrito a palavra vida. Isso me ajudou, mas todo o tempo senti que eu estava para fazer algo. É um caminho árduo e toda a alma deve empreendê-lo e trabalhar para se tornar forte. Sinto que esse ponto da minha jornada é um ponto de inflexão. Espero conseguir fazer a virada favoravelmente. Transmitam meu amor aos meus amados, etc. Eu vou ler para vocês aqui, não está no slide, sobre esse ponto de mutação, de transição, de inflexão que vai acontecer com o Judge. Porque o Coronel Olcott, olha o que ele escreve. O fato que a visita de Judge à HPB em Paris marcou o começo de seu excepcionalmente bem-sucedido trabalho para a sociedade. Indicaria que ele retirou dessa viagem inspiração. Isso aqui eu estou tirando também extratos do prefácio da Dara Eklund para o livro Ecos do Oriente. O Coronel Olcott descreve graficamente a mudança interna que tinha acontecido em Judge. Ele diz: o Sr. Judge sentia o que se poderia chamar de inspiração divina ao dedicar-se ao trabalho e recolher as pontas soltas que nós havíamos deixado espalhadas lá na América e levá-las à frente. O resultado mostra aquilo que um homem que é completamente devotado à sua causa é capaz de fazer. E Judge pediria autorização e fundaria a seção americana da Sociedade Teosófica em 1886, em junho. Outra coisa aqui do Olcott. O desânimo e a insegurança do Judge de anos anteriores pareciam ter desaparecido completamente. Ele logo atraiu a si trabalhadores dedicados que realizaram seus planos com prazer. Olcott comenta novamente. Seu cérebro estava fértil com boas ideias práticas e aos seus esforços quase que exclusivamente se deve o crescimento rápido e extensivo de nosso movimento nos Estados Unidos. E outra coisa aqui, para finalizar essa citação do Olcott. Todo o seu futuro teosófico estava diante dele. E a sua evolução, até o ponto em que está agora, é um dos fatos mais surpreendentes da história da sociedade teosófica. Modesto, despretensioso, ansioso por instrução oculta e sempre pronto para fazer a sua parte no trabalho, gradualmente conquistou o respeito amistoso de HPB e o manteve até a sua morte. Então o coronel tinha um profundo amor, não é, por Judge. Depois haverá também, como a Isis citou, né, no caso de algumas divergências, mas que antes de morrer, o coronel Olcott se retratou publicamente num diálogo com Laura Holloway. A verdadeira proteção para Judge é o serviço. Esse é o talismã real, é o dever, o altruísmo. Os mestres estão sempre nos observando. E quando chegarmos ao ponto certo e realmente merecermos, eles sem falta se manifestarão a nós. Sei que a todo momento eles nos ajudam e tentam fazê-lo na medida que os permitimos. Não só diretamente, mas através de muitas maneiras, de muitas intuições, de seus chelas, não é? De seus discípulos espalhados pelo mundo. Então, Judge aguarda o momento de ir para a Índia, ele quer ir para a Índia imediatamente. Olcott acha melhor ele permanecer com a HPB e ele acha que tem que ir, né? Mas uma noite Olcott o chama e diz em particular que o mestre esteve em seu quarto e disse para eu não ir à Índia ainda, que deveria ficar e ajudar a HPB com a doutrina secreta.
Então, Judge fala também que ele está associado à escrita de Isis e à doutrina. Muitas pessoas ajudaram, não é, Blavatsky naquele esforço hercúleo de escrever a doutrina numa língua que ela mal conhecia. O Judge, a Blavatsky fala, né, que foi o Judge que falou, Blavatsky, em vez de usar elemental, que é o espírito dos elementos, né, use elementar para caracterizar as almas de desencarnados. E foram palavras suas, Judge, né? Para quem é a teosofia? Então, diferentemente de outras opiniões na Europa, né, de um ou outro que achava que a teosofia deveria ser elitizada, a Judge não achava isso. Tenho certeza de que você não tem essa opinião errônea de que a teosofia só pode ser entendida por pessoas de alto nível de educação. Qualquer um pode entendê-la e torná-la parte de sua vida. De fato, acredito que suas verdades essenciais são mais facilmente compreendidas por pessoas humildes do que pelos refinados. Aí a palavra em inglês é polished, pode ter outros significados. Muita erudição e um punhado de noções diferentes nas cabeças dos mais educados tornam difícil para eles chegar a qualquer conclusão em tais assuntos. Tem também o microfone aí novamente aberto, eu pediria a gentileza de fechá-lo, por favor. Sobre nossos problemas e autorresponsabilidade. O melhor que posso dizer é que, como você sabe, todos os nossos problemas na vida surgem de nós mesmos. Não importa o quanto pareçam vir de fora. Somos partes de um grande todo. Se você tentar focar a sua mente nesse fato e se lembrar de que as coisas que parecem incomodá-lo são realmente devido à sua própria maneira de ver o mundo e a vida, você irá provavelmente ficar mais tranquilo mentalmente. Sobre o nosso dever. Também a gente fica se perguntando, o que eu devo fazer agora? O que eu faço? O que eu não faço? O que é essencial? Quando uma pessoa se detém a refletir e considerar o que é um dever, ou qual dos muitos deveres deve ser executado primeiro, é realmente desconcertante e difícil saber o que fazer. Mas se você fizer exatamente o que está diante de você, então tudo ficará mais claro. Faça o que você tem que fazer agora. Sobre o trabalho na ST. Quando a ideia de um trabalho para a ST passa pela sua cabeça, pela cabeça do Judge, ele diz, vou atrás de colocá-lo em prática. Mesmo que eu não consiga ver muito bem como, e a ajuda necessária e a direção certa sempre aparecem, pois tenho total fé que a grande loja irá apoiar tais ideias, mesmo que não recebamos notícias dela. Então, se você tem uma ideia para um regular e sistemático encontro, vá em frente. Sua fé e sinceridade irão guiá-lo pelo caminho. Ele está falando para alguém, principalmente para Jasper, né? Mas houve outros correspondentes. E isso também é algo que a gente se depara muitas vezes. Nós temos uma ideia, queremos fazer alguma coisa, mas imediatamente o intelecto entra em ação e a gente fica em dúvida, né? Aí o Judge está dando um conselho. Sobre a importância da discrição, ele também mencionou isso num ponto, é melhor esconder a vida psíquica do que divulgá-la, pois falando a respeito, o próprio progresso fica prejudicado. Por um tempo, o silêncio deve reinar. Caso contrário, os poderes obscuros vão gostar de receber imagens boas e maleáveis de uma forma tão simples de incomodar. Sendo gentil, imparcial, rigorosamente cuidadoso com o dever e retirando-se de vez em quando para um lugar tranquilo, boas correntes são produzidas, mantendo as influências negativas à distância. Lembre-se, o trabalho é feito por meio de pequenas coisas que não são percebidas, enquanto os grandes feitos atraem a mente e os olhos de todos. Sobre os poderes latentes, ele diz também que é melhor mantê-los em silêncio, não é? Quem tem deve manter em silêncio, não é? Se tem alguém que possa ajudá-lo no seu desenvolvimento, se tem um instrutor, muito bem, não deve haver demonstrações, mas se eles podem ser úteis, eles devem ser usados, não é? Dessa forma, eles podem ser úteis, mas não falando deles nem por meio de demonstrações. E sempre para o benefício dos outros. Sobre encarnações passadas, o Judge, a visão dele é que ele não vê muita utilidade em nós sabermos
assim, à torto e à direita, querer investigar muito nossas encarnações passadas. Às vezes pode não ser muito confiável, às vezes podem ser coisas que vão trazer vaidade ou melancolia, não é? É uma regra no ocultismo que relatos de vidas passadas não devem ser alimentados. Veja bem, os relatos não devem ser alimentados, semelhantes à regra contar, relatar seu progresso na vida superior. Né? A regra de contar ou relatar o seu progresso na vida superior. Melhor ficar calado, embora essas coisas aconteçam e às vezes podem ser úteis também. E sobre a ajuda que recebemos, ele vai usar exatamente a reencarnação aí. A razão de você ter recebido ajuda é que em vidas passadas foi você quem ajudou. Em cada um de seus esforços para iluminar a mente de outros, abrindo-a para a verdade, você auxiliou a si próprio. Aquelas pérolas que você encontrou e deu a eles em um ato de benevolência, na realidade, continuam em você. Pois quando se vive para beneficiar os demais, está-se desse modo pondo em prática a regra de esforçar-se e de eliminar todo sentido de separatividade, adentrando assim, pouco a pouco, na verdadeira luz. Outro ponto, gente, olha, muito importante, todos nós, não é? Frequentemente lemos sobre isso, vivenciamos alguns aspectos disso, participamos disso de uma maneira e de outra em nossas vidas, nesta ou em outras. Olha o que o Judge recomenda, né? Se houver atrito entre você e os outros, nunca pare para pensar onde eles, os outros, estão errados. Todo mundo sempre está errado em algum ponto. Os erros deles, reais ou imaginários, não são de sua conta. Você não são o seu dever. Não precisam e não devem ser reconhecidos por você. Para você, isso seria fazer uma pausa oculta. O que é o seu dever é descobrir onde você está errado. Vivendo assim, você aprenderá muito sobre si mesmo. Enquanto que ao procurar os possíveis erros dos outros, independentemente do quão profundamente eles erraram na sua opinião, você não aprenderá nada. Simplesmente mostrará como você é um asno. Aí está a palavra asno, eu mantive. Eu troquei primeiro por tolo, mas depois a Solimeira revisão. É asno mesmo, Mansur. Sobre dificuldades e atritos, são acompanhamentos da existência. Olha só, se tudo fosse tranquilo e correto o tempo todo, não teríamos nada para fazer. O nosso movimento é de reforma, lidando com o próprio caráter da raça, ou dessa humanidade, da quinta humanidade. E, portanto, nem nós, nem os outros membros somos perfeitos. Portanto, devemos aceitar todas as dificuldades como parte do trabalho do dia a dia e tentar conseguir o maior número de pessoas para ajudar da maneira que pudermos. Sobre as dificuldades pessoais, ele vai falar que é o karma, né? E a calma é a melhor lição a aprender com relação ao nosso karma. Todos passam por isso, né? A calma também preserva a saúde em todos os assuntos, mais do que qualquer outra coisa, e deixa a mente livre para agir com sabedoria. Um bom conselho. Ele diz assim, o melhor conselho que já ouvi foi, primeiro, use os seus dons predominantes para o seu melhor proveito, seu e dos outros, né? Em segundo lugar, não impeça que o seu companheiro use os dons dele. Terceiro, siga os métodos da natureza, sem pressa, né? Piano a piano, se vá lontano. Encontre uma corrente ou um núcleo e trabalhe a favor dele. Não importa se ele parece perfeito para você ou não. Deixe os resultados para a lei. Mas se não encontrar nenhum núcleo, torne-se você mesmo esse núcleo. O divino vai entrar e trabalhar através de você. Né? Vamos trabalhar através desse núcleo. Nós temos o núcleo teosófico, mas há pessoas que criam seus próprios núcleos, ou elas próprias são seu núcleo, embora estejam conectadas com outros núcleos, né? Que a gente pode não saber quais. Não vamos nos preocupar com o resultado. Esse trecho também é muito interessante, muito importante, sobre a importância das palavras, né? Da fala, da nossa intenção. As palavras são coisas, ó. No que diz respeito ao plano inferior das relações sociais, são coisas, porém desprovidas de alma e sem vida. Mas quando nos afastamos desta convencionalidade, as palavras se tornam vivas, proporcionalmente à realidade e à pureza do pensamento que a sustenta.
vamos usar cuidadosamente esses mensageiros vivos chamados palavras. Palavras de Judge e sobre Judge. Trabalhem, observem, esperem. Logo que HPB morreu, né, o Judge pronunciou essas palavras. Trabalhem, observem, esperem. E quando ele morreu, em 1896, ele disse: deve haver calma, vão devagar, aguentem firme. E as palavras de Robert Crosby. Robert Crosby foi um aluno de Judge também, né? Depois ele criou a própria United Lodge of Theosophists em 1909, né? A LUT. E ele disse: para quem o feriu, ele só tinha isso a dizer. Quando os amigos lhe expunham as acusações contra ele, ele dizia: não expulse ninguém de seu coração. Não importa o que os outros façam. Não expulse ninguém do seu coração. Continue com o trabalho que você vê. O trabalho revelará a verdade com o tempo. E todas essas loucuras dos outros, loucura e ignorância, desaparecerão. Então, quando chegar a hora, todos teremos adquirido forças. Quando aqueles que se afastaram por um tempo voltarem, lá estaremos de braços abertos, como irmãos fortes, para ajudá-los a encontrar o caminho e suavizar os efeitos dos erros que eles criaram por ignorância. E naquela época estava havendo aqueles atritos, não é? Aqueles ataques a Judge, e ele sempre teve uma atitude assim muito cordata em relação a tudo e dizia isso para aqueles que estavam em torno dele. O importante depoimento de uma senhora, que no final das cartas que me ajudaram, tem uma série de depoimentos sobre pessoas que conviveram com o Judge. E uma senhora diz assim, esse depoimento, gente, é muitíssimo importante. Tem um lado oculto aí, precioso para a gente observar. O Judge conquistava animosidade pessoal pela força absoluta de seu caráter, à medida que ele prosseguia firmemente com aquele trabalho do qual procuravam removê-lo. Vendo nele o trabalhador mais construtivo e infatigável, podemos muito bem entender que ele é um ponto alto, contra o qual toda força subversiva à evolução está sendo lançada. Eliminar nossa confiança nele, obscurecer a sua reputação e impedir a sua mão construtora é enfraquecer o trabalho. Então vejam, em 1891, Blavatsky morre, né? Uns 2 anos depois, começam alguns atritos entre alguns membros da Sociedade Teosófica, eu já dei uma palestra sobre isso, não vou entrar nesses detalhes agora, são muito extensos, né? Muito ricos, mas hoje o foco é outro. Mas só para contextualizar isso aí. Então, várias pessoas da própria Sociedade Teosófica atacam Judge. E antes, Blavatsky já havia falado que Judge era uma das pessoas mais atacadas, mais até do que ela, às vezes. Isso Blavatsky, viva ainda, ela falava. E defendia Judge de todas as maneiras, como o coronel também. Nessa época, o coronel estava em atrito com Judge. Ele vai fazer a sua declaração, não é, de pesar, digamos assim, como eu falei, em 1906. Então, essa época havia muitos ataques, e o Judge era uma figura importantíssima para o avanço da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Enfraquecer esse terceiro pilar, não é? Aquele senhor que a Izzy citou já não existia mais dentro da Sociedade Teosófica, o Gary Brown. O Judge foi esse pilar teosófico nos Estados Unidos, reconhecido pelos mestres, por HPB, por Olcott, né, por todos. Então, enfraquecê-lo era diminuir a força do nosso trabalho teosófico. É isso que essa senhora chamou a atenção. E é isso que a gente deve, às vezes, refletir, não é? Que todos nós, em determinados momentos, somos sujeitos a influências. Todos nós, sem exceção. Por isso que a gente precisa sempre estar nos purificando, buscando ajuda, conversando com irmãos, não é? Para que essas coisas, de alguma maneira, sejam sanadas e esclarecidas. E hoje acho que há um movimento no mundo nesse sentido.
Sobre a autoria das cartas, essas cartas que me ajudaram, a Julia Kitley, né, Jasper Niemand, escreveu para um jornal. Porque eles estavam dizendo que essas cartas eram do mestre Hilarion. Aí vocês veem que coisa interessante, olha só. Prezado senhor e irmão, tendo surgido um relato de que o William Judge não escreveu ele próprio cartas que me ajudaram, pedimos sua fraterna ajuda para corrigir esse boato. As cartas estão sendo atribuídas ao ditado ou ensinamento do mestre Hilarion, que se sabe ter tido encontros físicos diários com o Sr. Judge no ano de 1888, em Nova York. As cartas começaram em 86, terminaram em 88, no que diz respeito às já publicadas. De fato, elas continuam a aparecer até o dia de hoje, 1895, e não somos as únicas pessoas a recebê-las. Aqueles entre nós para quem o mestre Hilarion é tanto objetivamente quanto psiquicamente conhecido, tem os melhores motivos para afirmar que estas cartas não são dele, e isso declaramos aqui e agora. O material que provém dele, inspirado ou objetivamente ditado, tem um estilo completamente diferente. Ver, por exemplo, Luz no Caminho, ditado a Mabel Collins. Dever e Contentamento. Então, esse livro, gente, foi traduzido por algumas pessoas, foi revisado integralmente pela Solimeire Schilling, um trabalho magnífico da Solimeire. O livro 1, são 3 livros aí, 1, 2 e 3. O livro 1, o Rafael Nascimento fez a revisão do português, só não revisou mais o livro 2, porque ele tinha esse compromisso aqui com o Raja, não tinha tempo, e além do trabalho dele de professor. Então, a Solimeire destacou esse ponto aí, ela mandou esse ponto aí para mim, não para eu colocar aqui, mas eu coloquei, espero que ela não fique chateada. Ela falou assim, o Judge fala assim, o primeiro passo real para ser positivo e focado é o desempenho feliz do dever. Desempenho feliz do dever. Tente sentir prazer na realização daquilo que é o seu dever, especialmente nas pequenas tarefas da vida. Quando você fizer algo, coloque todo o seu coração nisso. Nesta vida, há muitas coisas que são brilhantes, se apenas abrirmos nossos olhos para elas. Se reconhecermos isso, poderemos suportar com calma e paciência os problemas que nos preocupam, pois sabemos que eles se extinguirão. Agora um trecho destacado pelo Rafael. Também eu não falei para ele que eu ia colocar aqui, mas um dia ele me mandou um áudio, né? Quando ele estava revisando, ele falou, olha, Mansur, que mensagem inspiradora. E eu vou compartilhar com vocês. É um pensamento solene este. Esse aqui é da Jasper Niemand, por isso que eu coloquei o JN. É um pensamento solene este, sobre a nossa responsabilidade pelo impulso de um outro irmão ou irmã. Vivemos um no outro, e nossas ações, amplamente diferentes, geralmente têm uma origem comum. O ocultista não pode avançar em seu caminho sem que perceba em que extensão ele é o guardião do seu irmão. Nossas afinidades somos nós mesmos, em qualquer terreno onde possam viver e amadurecer. Eu acho que nos remete mais uma vez ao corpo de almas, né, em busca de sabedoria e serviço. Os elos, né, unidos. Somos centros de luz. Cada um de nós tem que se tornar por si mesmo um centro de luz. Uma galeria de quadros a partir dos quais pode projetar na luz astral tais cenas, influências e pensamentos. Assim como pode influenciar muitas pessoas para o bem e, deste modo, fazer surgir uma nova tendência para, então, finalmente, atrair todo o bem que emana de outras esferas além da Terra. Nossos grandes aliados nesta parte do ciclo são a perseverança e a paciência conosco mesmos e com a lei do karma. E o brilho teosófico dos centros teosóficos do mundo. Usando todas as nossas capacidades, podemos aspirar a ser companheiros e colaboradores dos irmãos mais velhos da humanidade, os quais velam pelo progresso da raça e fazem o que podem dentro da lei. A presença de tantos centros de luz teosófica como temos atualmente é algo notável. No entanto, o número de centros não é de fundamental importância, mas sim são
o poder, a radiância e o brilho da luz do centro sob a nossa influência, que devem ser o foco principal do trabalho. É um dos depoentes aqui do livro, Steve Levy. Aqui é só falando do papel mediador de HPB, isso não é do livro, isso é de um outro livro, que o Mead fala isso, né? Como a Blavatsky conseguia aparar todas as arestas. Nos trechos do diagrama de meditação de HPB também, ela fala de equilíbrio e calma constantes, da identificação intuitiva do indivíduo com os outros, embora isso ocorra sem o conhecimento da personalidade. E isso, gente, que a gente precisa entender sempre, né? A percepção de uma completa limitação de todos os seres corporificados. Espírito livre de elogios ou acusações. Isso aqui eu coloquei, gente, assim, veio uma ideia na minha mente, né? Sobre... eu me lembrei do Muro de Berlim, que dividia uma Alemanha da outra. Um não podia conhecer o outro, né? E às vezes precisava fugir de um lado para o outro, sob sérios riscos. Isso foi no final do século XX, né? Nas últimas décadas. Eu acho que hoje está acontecendo, já há alguns anos, no final do século XX também, início do século XXI, há um derrubamento gradual, uma derrubada gradual desse muro de Berlim teosófico, e nós estamos reavivando laços com todas as tradições, com irmãos de todas as tradições. Isso vem sendo um exemplo que está sendo compartilhado nesse momento no mundo inteiro, e isso é magnífico. Então, nós temos aí, para terminar, o lançamento é previsto para abril, né? Capas que me ajudaram, livros 1, 2 e 3. São 500 páginas. Tem o Epítome da Teosofia, que é um dos primeiros escritos do Judge, tem 20 e poucas páginas. E uma curiosidade, gente. O Marcelo Luz descobriu o Epítome da Teosofia aqui no Brasil, num sebo. Tinha um escrito dele, outro texto do Leadbeater e outro texto da senhora Sinnett, Patience Sinnett, e um texto do Judge, um Epítome da Teosofia. O Marcelo descobriu, mandou para a gente e resolvemos incluí-lo, não é? Está ainda numa linguagem arcaica, a gente não sabe o ano, mas foi nas primeiras décadas do século XX que esse material chegou ao Brasil. Graças. Paz a todos os seres. Muito obrigado, gente.